sucesso tem uma fórmula, ela conhece bem e tem o caminho das pedras. Comigo aqui no estúdio, a Alessandra dos Santos Moura, que é diretora de desenvolvimento organizacional da Caliper. Então, existe esse segredo? Na verdade, buscando essa resposta, a Caliper desenvolveu, Cibele, uma pesquisa de mercado que durou durante 2 anos, foi realizada pelo nosso CEO e o nosso fundador. Então, foi uma pesquisa que foi desenvolvida fazendo entrevistas com vários profissionais de sucesso em várias áreas de atuação. Então, nessa pesquisa, nós temos empresários, políticos, atletas, técnicos de futebol, artistas. E a intenção era entender o que cada um tinha de especial para atingir o sucesso na carreira. E o que eles têm? Na verdade, existem algumas características comuns, mas principalmente eu acho que é fazer aquilo que gosta. Né? Então, a busca do sucesso profissional, ela é muito individual, porque o sucesso ele não tem uma fórmula única, absoluta, porque o sucesso, a definição de sucesso, ela é muito pessoal, muito individual. Subjetiva. Muito subjetiva. O Daniel se considera um profissional e um homem de sucesso? Me considero. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu acho que eu amo o que eu faço, eu gosto muito do meu trabalho. Pensando em sucesso profissional, eu amo o que eu faço e consigo ter uma boa vida com o meu trabalho. Pessoal, eu sou casado com uma mulher maravilhosa. Tá aqui no estúdio, hein? Tenho uma família maravilhosa também. Sirvo a Deus também. Então, eu me considero uma pessoa de sucesso, sim. Agora, como é que se explica? Por exemplo, muitos meninos sonham em ser jogadores de futebol, né? Como é que você explica um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo Fenômeno, entre tantos outros aí que se destacam em detrimento de outros? O que eu acredito, que acho que isso que o nosso colega aqui estava falando, né? Da importância de fazer aquilo que gosta. Então, existe a questão de você estar sempre buscando colocar em prática os teus motivadores, aquilo que você se gratifica em fazer no teu trabalho. Então, é importante essa autorreflexão, essa autoavaliação, entendendo o que você gosta mais de fazer no teu dia a dia. E fazer um plano para o teu desenvolvimento. Então, o que faz um Ronaldinho Gaúcho ter sucesso, eu acredito que seja não só a motivação que ele tem por jogar, por estar em campo, mas também algumas características que são muito comuns às pessoas de sucesso. Porque não só um lance de sorte ou um acaso, o sucesso ele exige planejamento. Então, a gestão de carreira ela é bastante importante. Então, uma das características importantes para o sucesso é a resiliência. O que é a tal da resiliência? Vamos lá, então. A resiliência é uma característica interna que um profissional tem e que acaba sendo como uma alta motivação para vencer obstáculos. Então, se teve um teste para entrar num time de futebol e ele foi reprovado, ele entende isso como desafio a ser vencido. Ele não leva para o lado pessoal, recua ou desmotiva ou se abate com isso. Então, a resiliência ela é uma característica muito importante para os profissionais de sucesso, para você vencer obstáculos, dificuldades e manter foco, né? Contornar as tuas dificuldades na tua carreira. Estava procurando informações a respeito desse assunto e acabei lendo um artigo de uma revista nacional que dizia o seguinte, né? O que as pessoas bem-sucedidas têm que você não tem, né? Essa era a pergunta que tinha durante a reportagem. A resposta dolorida é nada, absolutamente nada. Então, eu achei interessante como é que a gente explica tudo isso, né? Como umas pessoas chegam lá e outras não. Então, aí você está dando essas duas situações, a resiliência e a motivação, Você fazer aquilo que você gosta. Como que você descobre isso, né, Cibele? Eu acho que é importante fazer uma autoavaliação, entender o teu potencial, as tuas características de personalidade, para você entender as ferramentas, os seus pontos fortes, para você estruturar um plano um plano profissional. Eu não tenho dom para coisa, mas quero ser aquilo. Eu vou conseguir? Precisa saber se você tem potencial para isso. Se você tem potencial, por exemplo, se você quer ser um líder... Por exemplo, jogador de basquete, mas eu tenho 1,50 m, não dá.
Não dá teoricamente, né? Existe, inclusive, no livro da Caliper, tem um jogador de futebol que tem 1,67 m, se não me engano, e ele conseguiu jogar na NBA. Mas por quê? Pela resiliência. Ele dava na trave, fazia o teste, não aprovava, e é com a persistência na busca de objetivos e do sonho dele, ele conseguiu atingir. E o sucesso, ele tem relação com o gênero, homens e mulheres? As mulheres têm mais sucesso que os homens? Que a gente falou ali uma série demos exemplos de homens, né? O Steve Jobs, Bill Gates, enfim, mas temos mulheres também, né? O que eu acredito, assim, acho que as mulheres, elas estão se preparando melhor para o mercado de trabalho. Elas estão ficando mais tempo em sala de aula, estudando, buscando formação, conhecimento técnico, estão buscando desenvolver conhecimentos em outras áreas, outras línguas. Até os indicadores de pesquisa deixam isso muito claro, do quanto que as mulheres estão buscando essa preparação para competir nesse mercado que é extremamente exigente. E eu acho que existe esse preconceito ainda com a mulher. Mas o sucesso de ser homem ou mulher, eu acredito que isso não tem interferência em relação ao sexo. O que eu acredito e o que a gente percebe no dia a dia na consultoria, nos programas de treinamento, nos programas de coaching, nos contatos que nós temos com o mercado, é que as pessoas que têm sucesso em função das características pessoais. Por falar em profissão, agora o foco é a sua carreira. E quem vai dar as dicas de como chegar lá é a diretora de Desenvolvimento Organizacional da Caliper, Alessandra dos Santos Moura. Alessandra, tem muita gente que está insatisfeita com o emprego. Está trabalhando, mas gostaria ou de estar atuando numa outra atividade ou gostaria de mais, ocupar um cargo de chefia ou estar trabalhando em outro setor. O que acontece? Por que tanta insatisfação? Eu acho que é importante as pessoas avaliarem, ver o melhor, o nível de adequação para aquilo que faz, né? Então, a gestão de carreira, ela é a base para o sucesso profissional, já que o tema é sucesso, né? Então, acho que é importante você partir sempre de um processo de autoconhecimento, de avaliar as suas características, o teu potencial, as tuas tendências comportamentais. Se você está trabalhando, por exemplo, numa atividade que exige concentração, exige análise, isso te gratifica? É algo que realmente te dá prazer em fazer? Ou não, você está trabalhando concentrado com planilhas, mas você gosta de contato de gente, você gosta de pessoas. Então é importante fazer esse processo de autoavaliação. E hoje existem ferramentas fantásticas para isso, né? Nós temos ferramentas de avaliação de potencial, como o perfil Caliper, existem outras ferramentas no mercado. Existe a avaliação de desempenho, que as empresas estão cada vez mais usando para proporcionar essa visão do autoconhecimento, né? De entender o que cada um tem como pontos de destaque e quais são as necessidades para desenvolver. Você acha que as empresas deveriam ter esses testes também, fazer isso com os próprios funcionários e descobrir neles as habilidades? Ou esse trabalho ainda é mais individual mesmo, tem que partir da pessoa? Eu acho que são os dois, Cibele, porque as empresas estão preocupadas em identificar talentos, em desenvolver talentos e reter esses talentos, que são as pessoas que trazem resultados, né? Mas a gestão de carreira, eu acho que está cada vez mais sendo responsável, a responsabilidade do próprio profissional. Não dá mais para deixar na mão da empresa aquele curso que eu preciso fazer, aquela especialização. É importante que o profissional assuma como piloto mesmo da gestão da sua carreira, né? Eu tenho que ter o outro que está no lugar que eu quero atingir como paradigma, como ele se veste, como ele age, como ele atua, e até conhecer a história dele, ou tem que fazer tudo diferente baseado nas minhas habilidades?
Eu acho que essas referências, elas são importantes, né? Existem papéis de mentor dentro das empresas, né? Acho que é importante você observar pessoas que têm destaque, o sucesso naquilo que faz, dentro daquilo que você almeja na tua carreira. Isso pode ser uma referência, mas principalmente eu acredito assim que o desenvolvimento de carreira, ele parte desse processo de autoconhecimento e depois de um planejamento. É como se fosse uma gestão de negócios. Você precisa entender onde você quer chegar e onde você está hoje. Quais que são os seus recursos? As pessoas têm clareza disso? O que você observa? Eu acho difícil as pessoas pararem, isso que a gente observa, né? Com toda essa correria, esse dinamismo, a tecnologia, a produtividade que é exigida de todos os profissionais, acho que muito pouco os profissionais param para pensar sobre si mesmo e sobre avaliar o próprio perfil, o próprio potencial. Então, acho que é importante dedicar tempo para isso, né? Para você fazer essa reflexão, se conhecer, colocar no papel o planejamento da tua carreira, né? Estruturar o que você vai fazer como ação para atingir aquela meta. E se eu tenho que ter determinadas habilidades? Eu nasço com essas habilidades, como por exemplo essas que são comuns às pessoas de sucesso, ou eu posso aprendê-las? Tem algumas características de personalidade que tem a fase de formação, né, da tua estrutura de personalidade. Depois que ela está estruturada, você pode trabalhar para desenvolver. Você pode, por exemplo, ter um perfil de um profissional mais sério, mais tímido, mas você pode trabalhar para desenvolver esses comportamentos no teu perfil. E existem ferramentas para isso também, né, Cibele? Hoje, por exemplo, e o que está muito sendo utilizado para o desenvolvimento individual são programas de coaching, que é uma técnica fantástica para apoiar o profissional nesse estabelecimento de metas, no que precisa fazer para aplicar como ação, como tarefa, para desenvolver comportamentos. Porque comportamentos é difícil de você mudar, né? Mudar aquilo que você... sair da sua área de conforto, né? Então, ela exige prática, exige dedicação, exige vontade. Alessandra, existem características comuns que as empresas procuram atualmente nos profissionais? Sim, eu acho que tem. Hoje, cada vez mais, as empresas estão buscando profissionais de destaque, né? Então, acho que a inovação é importante. Você, dentro daquilo que você faz, tentar fazer diferente. Acredito que o relacionamento, independente do papel que você vai assumir dentro da empresa, o relacionamento, o trabalho em equipe e, principalmente, Cibele, eu acredito que a adaptabilidade. O jogo de cintura, que é a flexibilidade para lidar com mudanças, com imprevistos. Acho que são características que hoje são favoráveis no perfil de um profissional e pode ajudá-lo a contornar obstáculos, a lidar com desafios na carreira, com mudanças de cenários, mudanças de diretrizes. Alessandra, quem está precisando de ajuda nesse sentido, você pode ajudar? Tem um site? Sim, temos sim. O nosso site é Caliper, com C de casa, ALIP de perfil ER.com.br.